Bom dia pessoal, hoje iniciaremos o processo de correção da lista sobre funções e demonstrações, identificando de forma detalhada os mecanismos da lógica proposicional que são usados na resolução dos exercícios. Faremos de forma bastante pontual, identificando os pontos onde essas aplicações são executadas e desenvolvendo os processos necessários para a sua resolução, beleza? O primeiro exercício dessa lista envolvia uma série de considerações sobre um número inteiro n que eram dadas pelas seguintes sentenças: P1, P2 e P3. Sobre cada uma delas você tinha um fato. P1 considera n como sendo um inteiro par, P2 considera n menos o ímpar e P3 considera n quadrado par. Sobre essas sentenças era requerido que nós provássemos, utilizando as condicionais, o conceito de condicionais, P1 implicando em P2, P2 implicando em P3, e P3 implicando em P1, demonstrar que cada uma dessas condicionais era verdadeira em termos da análise que aprendemos sobre lógica proposicional. Então, a proposta era usar cada uma dessas sentenças, adequar com as proposições condicionais e demonstrá-las. Então, vamos lá. A primeira aqui identifica o seguinte: P1 implicando em P2, traduzido, significa dizer que se n é par, então menos 1 é ímpar. Eu tenho que provar isso. Sempre lembrando que a relação de proposição condicional é uma relação de se, p, então que. É essa leitura que nós fazemos todas as vezes que nós utilizamos essa representação lógica da condicional. Então a ideia aqui é provar que se n é par, então n menos 1 é ímpar. Como é que nós verificamos isso? Identificamos, usamos a definição de que um n é par toda vez que ele pode ser escrito na forma 2k, onde 2k é inteiro, e que n é ímpar toda vez que ele pode ser escrito na forma de 2k mais 1. Então toda a nossa base de demonstração para esse primeiro exercício está calcada nessa definição que nós mostramos na semana passada. Identificar que essas relações aqui são definições. Então, fazendo isso, para o primeiro caso, P1 implica P2, é como se nós traduzíssemos, disséssemos o seguinte: olha, se n par, então n menos 1 ímpar. É isso que ele está pedindo para verificar. E aí, como é que eu faço? Eu parto da definição de que um número é par para provar que esse aqui é ímpar. Então vamos lá. Se n é par, ele pode ser na forma o quê? 2 vezes k. O que ele quer que eu prove é que n menos 1 é ímpar. Então o que eu faço? Eu posso acrescentar em cada um dos membros aqui dessa equação o termo menos 1. Isso indica que eu escreveria n menos 1 à esquerda igual, repito, 2k menos 1 à direita. Então o que eu faço? Toda vez que eu insiro um termo dentro da minha equação, seja ele o termo que for, eu tenho que fazer do outro lado, porque senão eu altero a estrutura original da minha equação. Se eu coloco menos 1 apenas à esquerda e deixo de colocar à direita, eu já mudo essa equação. Se eu colocar um cavalo do lado esquerdo e um cavalo do lado direito, ok. Se eu colocar só um animal do lado esquerdo e não colocar nada do lado direito, já fica errado. Ou seja, qualquer modificação, qualquer alteração que você faça na equação sem executar do mesmo lado, já faz com que ela perca o seu sentido original. Então daqui eu tenho que n menos 1 fica igual a 2k menos 1. Observo que 2k menos 1 não é exatamente a forma de um número ímpar na definição, que é escrito como mais, então eu tenho que fazer uma pequena modificação nessa estrutura para que eu consiga adequar esse processo. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir simplesmente e dizer o seguinte: olha,
n menos 1 eu já tenho, que é o que eu quero provar. Eu tenho que reescrever esse número de forma a cair nesse método, que é a definição de um número ímpar. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, repito o meu 2, eu posso vir escrever o meu k como k menos 1, fecho parênteses e somo mais 1 aqui desse lado. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu quero fazer com que esse formato seja similar a esse. E se eu observar bem, na forma como eu escrevi aqui à direita, eu tenho. Porque se eu imaginar que o meu k menos 1 é um inteiro da forma m, 2m mais 1, escrevendo isso aqui, o n menos 1 na forma que nós tínhamos originalmente, corresponde à forma de um número que é ímpar. Ou seja, 2m mais 1 é uma forma de 2k mais 1, que é a mesma que é ímpar. Agora, eu tenho que tomar cuidado. Isso só é verdadeiro se isso que eu fiz aqui for exatamente o que está aqui na segunda linha. Ou seja, essa modificação que eu faço acrescendo entre parênteses k menos 1, ela tem que ser de tal maneira que ao executar toda essa operação, ela recaia no mesmo ponto onde eu estava. Agora, eu faço isso justamente para mostrar que o número escrito é da forma ímpar. Então, eu vou verificar isso agora. Verificar seria dizer que, ao multiplicar aqui, ó, vamos refazer, n menos 1 igual a 2 que multiplica k menos 1 mais 1. Faça distributivo, 2 vezes k e 2 vezes 1. Então, eu tenho 2k menos 2 mais 1. Então, isso aqui me permite escrever que é 2k menos 2 mais 1 menos 1. Olha o número que eu gerei aqui, 2k menos 1, que era exatamente o ponto onde eu estava. Então, essa modificação que eu fiz ao escrever o k como k menos 1 e somando mais 1 aqui, foi a modificação ideal para que, ao fim, eu pudesse escrever o meu número da forma 2n mais 1, que é a forma padrão de um número ímpar. Okay? Então, todas as vezes que for necessário executar esse processo, eu tenho que identificar antes se essa mudança que eu fiz, ela não altera a estrutura do que eu tinha antes, que era um 2k menos 1. Mas da forma como o 2k estava escrito, como menos 1, eu não conseguiria identificar ele ainda como ímpar, correto? Então daqui eu consigo provar, e aí a primeira proposição é verídica, ela é verdadeira. P1 implicado em P2, ou seja, se eu identificar, montando aqui que n é par, então de fato n menos 1 é ímpar. Então vamos lá, vamos para o segundo caso, para a segunda proposição condicional, onde ele pede para mostrar que P2 implica em P3. P2 implica em P3. Se P2 implica em P3, a ideia é mostrar que se n menos 1 é ímpar, n menos 1 ímpar, então n quadrado é par. N quadrado par. Começo da mesma forma que nós fizemos antes, pela definição. Se um número n menos 1 é ímpar, então ele pode ser escrito na forma de 2k mais 1. Eu quero provar que n quadrado é par, então além do n eu tenho que elevar ele ao quadrado. Nesse caso é mais simples, porque eu posso isolar o meu n, escrevendo 2k mais 1, ao menos 1 que está aqui negativo, ele passa para a direita positivo, então n vai ser igual a 2k mais 2. Só que eu quero que esse n seja ao quadrado, então isso implica dizer que eu vou escrever n ao quadrado. E da mesma forma, se eu quadro à esquerda, eu tenho que quadrar tudo a minha direita. Então eu vou ficar com 2k mais 2 ao quadrado. Isso aqui já é suficiente para provar que o número é par? Não. Então o que eu faço? Eu abro essa expressão do 2k mais 2. E o que é 2k mais 2 ao quadrado? É a mesma coisa que você escrever o 2k mais 2 ao quadrado como sendo o produto dele duas vezes. Antes de você chegar ao ensino superior, você aprende esse formato através de uma regra
que se executa com um produto notável, onde você escreve o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Digamos que você não lembra essa fórmula, então como ele está representando isso aqui em quadro 2, isso significa que você está multiplicando essa expressão duas vezes. E aí o processo evidencia você multiplicar usando a propriedade distributiva. Então multiplica termo a termo, são 4 operações que você executa. Então 2k vezes 2k, 4k ao quadrado, 2k vezes 2 é 4k, 2 vezes 2k, 4k e 2 vezes 2, 4. Então daqui eu posso colocar 4 ao quadrado, 4k quadrado, 8k mais 4. A minha intenção é demonstrar que n quadrado é par, então se o número é par, é da forma 2 vezes k, ou 2 vezes um termo qualquer. Então nesse caso eu posso observar que 4, 8 e 4 são todos elementos que possuem na sua base comum 2. Então 2 pode multiplicar por todo mundo aqui dentro como 2k2 mais 4k mais 2 e fecha parênteses. 2, 2, 4, 2, 4, 8 e 2 vezes 2, 4. Ora, mas isso é a forma de um número par. Por quê? Porque por definição, um número par é um número da forma n igual a 2 vezes multiplicado por alguma coisa. Então aqui eu mostro que de fato, que se n menos 1 é ímpar, então n quadrado é par. E aí mostrei a segunda proposição condicional. Beleza? Vamos para a terceira proposição, onde é pedido para mostrar que P3, que implica em P1, é verdadeiro também. Então P3 implicado em P1 expressa a seguinte condição, que se n quadrado é par, se n quadrado par, então se n quadrado par, então n é par. Isso, então n par. Esse é o caso que mostramos como um contra-exemplo na semana passada, que um caminho muito interessante que você pode usar quando na principal entrada da função você tem problemas é usar o método da contrapositiva. Por que eu já estou mencionando esse método? Eu estou partindo da premissa de que n quadrado é par. N quadrado par, por definição que eu sei, é que n é par da forma 2k. Mas ele está mencionando que o meu número n quadrado é par. Então n quadrado da forma 2k. Para que eu desenvolva o n da forma que eu conheço, esse 2, que é uma potência, viraria uma raiz quadrada de 2k. E aqui eu já tenho um pouco de dificuldade de conduzir o exercício à resposta correta, porque eu não tenho muitos elementos para afirmar que n dessa forma seja considerado um número par. A gente sabe que o número n é par, mais uma vez, se ele é escrito no formato 2 vezes k, não é esse caso. Então, quer dizer que você pararia com o exercício e não resolveria aí? Não. Você poderia pensar numa outra forma, numa outra técnica. E aí a técnica seria, uma delas, trabalhar uma ideia de contraposição. Na definição de uma função em termos contrapositiva, indica que eu vou, na forma equivalente, negar P1 implicando na negação de P3. Lembra que nós comentamos que se P, que implica Q, é equivalente à negação de Q implicado na negação de P. Então, sabendo desse fato, eu vou tentar agora demonstrar isso daqui. Ou seja, dizer que se esse cara aqui for equivalente a esse, então de fato eu consigo provar. É claro que ao escrever dessa forma eu estou mudando, né, a leitura da minha proposição. Então, se eu escrevo isso, eu estou dizendo o seguinte, olha, que se n é a negação agora de P1, que é o n par, então se n ímpar, então n quadrado
ele quer que eu negue ímpar. É isso que eu quero mostrar. Certo? Então, se eu mostrar isso aqui, como é equivalente a esse, então eu mostrei, provei a proposição que foi pedida. Então, vamos lá fazer dessa forma. Se por aí a gente consegue chegar no resultado. Então, vamos lá. Se n é ímpar, eu já sei que a forma de um número ímpar é 2k mais 1. Ele quer que eu prove que o meu n quadrado é ímpar. Então, eu quero mostrar que n quadrado ímpar. Isso indica que se eu elevar ao lado esquerdo, eu também vou fazer isso com o lado direito. Então, n quadrado, então aqui vai ficar 2k mais 1 ao quadrado. E aí eu vou desenvolver a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Vou abrir o 2k mais 1 duas vezes. Então, vamos fazendo aqui desse lado embaixo, 2k mais 1 ao quadrado. É a mesma coisa que você multiplicar 2k mais 1 por 2k mais 1. Então, ao fazer isso, você tem 4k2, 2 vezes 1, 2k, 1 vezes 2, 2k, e 1 vezes 1, 1. Então, reescrevendo essa função completa, você tem 4k2 mais 4k mais 1. E aí você observa o seguinte, que nessa expressão à direita dá para você reduzir ao grau 2 esses dois elementos, 4k2 e 4. Então, 4 elemento comum é 2, você multiplica 2k2 e 2k, porque você colocou 2 em evidência, e soma mais 1. Ao chegar nessa forma, você de fato prova que o número é ímpar. Por quê? Porque ele está na forma de um número ímpar. Se você pensar que tudo isso daqui é como se fosse um n inteiro, então ele não reduz a forma padrão de um número ímpar, ou seja, 2 vezes m mais 1. Então daqui você prova que de fato essa relação é verdadeira, ou seja, que se n é ímpar, então n quadrado é ímpar. Pelo fato de que a contrapositiva é equivalente à proposição condicional original, então você provou que de fato P3 implica em P1. E aí você finaliza esse primeiro exercício usando esse caminho, que é um caminho que era muito mais simples para você executar o processo. Correto? Então, com isso a gente fecha o primeiro exemplo, primeiro exercício sobre demonstrações. Sobre demonstrações, essa lista ela corresponde aos 4 primeiros nesse formato e do 5º até o fim, utilizando aí o conceito de funções. Vamos lá, vamos começar, vamos resolver o exercício 2. No exercício 2, ele pede para eu fazer o seguinte. Mostre que a soma de dois números inteiros ímpares é par. A soma de dois números inteiros ímpares. Então eu vou pensar em dois números inteiros ímpares. Se você pensar numericamente, 1 mais 3, 4. 5 mais 7, 12. 27 mais 11, por exemplo, 38. São casos em que a soma de dois números inteiros ímpares é um par. O que eu quero não é provar numericamente, é provar analiticamente. Provar que para qualquer soma de dois inteiros ímpares você tem um par. Então o que é que você faz? Você volta para a definição, lê sobre a definição, o que é um número par e um número ímpar. Então vamos escrever lá. Que n é um número ímpar. Então eu escrevo da forma 2k mais 1. E que n é um ímpar. O outro ímpar, que é da forma 2s mais 1. Então ele quer que sobre esses dois ímpares eu execute uma soma. Então m mais n, vou somar. Isso implica dizer que eu vou somar 2k mais 1 mais 2s mais 1. Daqui eu escrevo m mais n e observo aqui que eu posso colocar 2 em evidência. Se eu coloco 2 em evidência, evidencio o k, evidencio o s, 1 mais 1 é 2, então eu evidencio 1. Ora, mais 2 que multiplica qualquer fator que está aqui, configura que nessas condições o número gerado é um número que? Par. E aí eu consigo provar essa relação. Bem simples, resolvido.
usando apenas a definição. Beleza? Tá aí o exercício 2. No exercício 3, é pedido o seguinte: demonstre que se m mais n e n mais p são números inteiros pares, então m mais n par, n mais p par. Ele quer que eu mostre que se esses dois números são pares, então, em que m e np são inteiros, então n mais p também vai ser um número par. Então, ele quer que eu mostre que m mais p também é par. Essa que é a ideia. Então, usando a mesma sistemática do exemplo do exercício anterior, nós faremos o seguinte, olha, se m mais n é par, ele é da forma 2 vezes s. Se n mais p é par, então ele é da forma 2 vezes t. Ele quer que eu mostre que m mais p é par. Então o caminho aqui poderia ser o seguinte, nós vamos fazer exatamente como no exemplo anterior, nós vamos somar essas duas contribuições. Somamos, então você vai ter, ó, m mais p, é o que a gente tem aqui, mais 2n, n mais n, 2n. Então, do lado direito você tem 2s mais 2t. Mas o que você quer provar é sobre m mais p. Então, o que é que você faz? Esse 2n que está somando vem para o lado direito, subtraindo. Então, quando você faz isso, m mais p vai ser igual a 2s mais 2t, e o 2n que está somando passa para cá subtraindo. Daqui então podemos escrever que m mais p é igual a 2, que colocado em evidência é s mais t menos n. E aí quando eu chego nessa forma, eu tenho mais uma vez a verificação de que o número à direita é um número considerado como par. Por quê? Porque ele está multiplicando por um elemento em 2. Beleza? E aí está resolvido o exercício 3, exercício dessa lista que envolve aí proposições condicionais em termos de demonstração. Vamos para agora o exercício 4. Que versa aí sobre um número irracional. Então a questão é a seguinte: demonstre que se cx irracional, então 1 sobre x irracional. Bom, desde que nós mostramos, um número irracional é um número que não pode ser escrito na forma a sobre b, né, na forma de fração, onde b é diferente de zero. Né? Exemplos de números irracionais, nós temos o π, o mais famoso, temos a exponencial neperiana e, nós veremos isso aqui com mais detalhes em cálculo, são todos números irracionais. A ideia aqui, por sugestão, seria usar a contrapositiva, porque nós temos aqui ó, o fragmento se, então, ok, nós já mostramos isso, eu estou mencionando que eu estou trabalhando com implicação do tipo P em Q, onde o P seria essa condição e o Q seria essa condição, essa proposição, x irracional, 1 sobre x irracional. Na contrapositiva, nós já verificamos que ela é equivalente a você negar a consequência e negar a nossa hipótese. Negação de Q implica na negação de P. Então, esse fragmento ficaria escrito assim, olha, se 1 sobre x racional, então eu quero provar que x é racional. Olha que escrevendo nesse formato você já tem um caminho mais interessante para
resolver. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Nós já mostramos, na última aula identificamos que se um número é racional, no caso aqui 1 sobre x, ele pode ser escrito na forma a sobre b. Se eu considerar que 1 sobre x é racional, com, né, b diferente de zero. Beleza? Então nós sabemos disso. Bom, daqui o processo indicaria para nós o seguinte, olha, eu tenho essa igualdade, faço a multiplicação em x, então eu tenho a vezes x igual a b. E sobre aqui eu tenho uma questão interessante que é o seguinte, a vezes x igual a b. O meu a, para todo efeito, jamais pode ser igual a zero. Por quê? Porque se meu a for igual a zero, o que acontece com essa expressão? Se a for igual a zero, então aqui eu indico que 0 vezes x igual a b vai me conduzir a um b igual a zero, porque multiplicação por zero só gera zero. Mas, pela hipótese, o nosso b tem que ser diferente de zero, porque ele é um número na forma racional. Então, naturalmente, o b jamais pode ser igual a zero. Logo, o meu a tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque o a sendo diferente de zero, eu não caio nessa condição absurda de que b é nulo. Bom, se o a é diferente de zero, então eu posso escrever o meu x, que está aqui agora, como sendo a razão de b, onde o a que está multiplicando vai dividir por quem? Por a. Mas, ora, b é diferente de zero e a é diferente de zero, logo esse número aqui está dentro das condições que define que esse número é o quê? Racional. Então, daqui eu provo que, de fato, que se 1 sobre x é racional, então b sobre a também vai ser racional. E aí está verificado esse exercício 4, beleza? Mais uma vez, como nós não conseguimos evoluir a partir da premissa inicial, nós fizemos uma inversão trabalhando com a contrapositiva para poder, a partir daí, provar a racionalidade desse número.